Olá a todos, eu sou a Maria Eduarda. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da resposta imune do carcinoma medular de tireoide. Mas antes de fato entrar nesse tema, eu quero mostrar uns gráficos para vocês. Começando pela incidência de câncer global, cujo câncer de tireoide é um dos principais que afligem a humanidade, além de ser a neoplasia endócrina mais comum. Nesse gráfico a gente consegue ver que o sexo feminino é muito mais afetado que o masculino. Esse gráfico expressa basicamente a mesma coisa, porém em formato de pizza. No sexo feminino, a gente consegue ver tireoide nesse pedacinho. E no sexo masculino, ele nem aparece como um dos principais ou mais incidentes. A incidência do câncer de tireoide vem aumentando ao longo dos anos. Isso dá para notar nesse gráfico dos Estados Unidos da década de 70 até 2020. Não só aumentou no sexo feminino como no masculino. Esse gráfico também mostra a diferença de incidência entre os sexos. Esse aumento talvez se dê pelo avanço tecnológico, que permitiu o diagnóstico precoce de tumores menores e não palpáveis, como ultrassom, mas não se deve somente a isso, assim, como uma das principais causas. Esse gráfico aqui também dos Estados Unidos, foi dividido em subtipos do câncer de tireoide. Aqui é o carcinoma papilar de tireoide, sendo o mais comum e também mais incidente, teve o maior aumento ao longo dos anos, seguido do carcinoma folicular de tireoide e do medular. Já no cenário brasileiro, esse gráfico de 2000 a 2014 mostra que a incidência maior de câncer de tireoide está no Nordeste e no Sudeste, mas quando a gente analisa especificamente carcinoma medular de tireoide, está mais localizado no Sul e no Sudeste. Esse outro gráfico aqui só mostra apenas a morbidade hospitalar, do carcinoma medular de tireoide, onde havia um aumento até 2011, depois começou a cair e os dados atuais ainda não foram lançados. Agora, falando propriamente do carcinoma medular de tireoide, ele é um tumor neuroendócrino raro, que representa de 1 a 3% dos cânceres de tireoide, pode chegar até 10% dependendo da localização. Ele é originado a partir da célula C parafoliculares, que são células produtoras de calcitorina. A média de idade do diagnóstico é entre a quinta e a sexta década de vida, também tendo maior incidência no sexo feminino. Existem duas formas de apresentação, que é a forma esporádica e a hereditária. A forma esporádica, ela tem a maior porcentagem da apresentação, variando de 75% a 80%. E a forma hereditária, ela é associada a alterações no proto-oncogene autossômico dominante, denominado RET. Ele dá origem a distúrbio da neoplasia endócrina múltipla, que está associado a doenças neuroendócrinas, que é o subtipo 2A, ou não endócrinas, que é o subtipo 2B. Esse gene também dá origem a um receptor de tirosina quinase, que tem influência na morte, diferenciação, migração e progressão do ciclo celular. Então, mutações nesse gene alteram a migração e diferenciação celular. A tiroidectomia total, com ou sem linfadenectomia, é o principal tratamento curativo desse tipo de câncer. Porém, a maioria dos pacientes, no momento do diagnóstico, já tem metástase regional ou à distância. Isso torna a cirurgia ineficaz, sendo que os pacientes com nódulo palpável, por exemplo, 70% já tem metástase cervical e 10% deles já tem metástase à distância. Nesse gráfico aqui, ele mostra a sobrevida em meses dos pacientes de acordo com a cirurgia que foi feita. Esse com a menor sobrevida está relacionado com os pacientes que não fizeram cirurgia. Esse é com a tiroidectomia subtotal. Em verde é a lobectomia e em roxo a tiroidectomia total.
eles vêm caminhando juntos, porém em determinado ponto existe uma queda abrupta da sobrevida na lobectomia, enquanto a tiroidectomia total fica estável. Portanto, é o melhor prognóstico quando relaciona com a cirurgia. Um dos grandes problemas desse tumor é que ele não responde bem a algumas as terapias alternativas, como a quimio e a radioterapia. Por isso que é tão importante estudar os mecanismos imunológicos, para a gente conseguir desenvolver terapias mais eficazes. No estadiamento, a partir da classificação do American Joint Committee on Cancer, a sobrevida global dos pacientes de estágio 1, 2, 3 e 4 em 10 anos foi respectivamente de 100, 93, 71 e 21%. Dos pacientes submetidos à cirurgia, 43% deles se tornaram livres de doença bioquímica, ou seja, com a normalização dos níveis séricos de calcitonina. Então, esses pacientes que tiveram a normalização bioquímica, a sobrevida em 5 anos foi de 98,9% e a de 10 anos foi de 97,7%. O restante dos pacientes que foram submetidos à cirurgia, que ficaram com doença bioquímica persistente, que são esses 57%, tiveram uma sobrevida respectivamente de 80,2% em 5 anos e 70,3% em 10 anos. Agora entrando de fato no microambiente tumoral, ele consiste em um espaço histológico onde as células tumorais coexistem com as células estromais epiteliais do hospedeiro. A composição final é que determina as características clínicas de agressividade do tumor, ou seja, se ele vai apresentar um fenótipo mais agressivo ou menos agressivo. Esse tecido ele é rico, pois ele apresenta diversas células, né, do sistema imune, e heterogêneo, já que muda a quantidade, né, de expressão dessas células de um tipo de tumor para outro. O microambiente tumoral também está intimamente ligado à inflamação, já que ele recruta células inflamatórias para esse meio. Como eu já disse, esse meio é heterogêneo, já que a composição dessas células imunes varia de um tipo de tumor para outro, e elas são importantes na hora de suprimir a resposta antitumoral do organismo. Essa imagem aqui que eu trouxe é da carcinogênese da tireoide, onde dependendo da célula recrutada, ela vai ter um efeito pró ou antitumoral, isso varia de um tumor para o outro, por isso, novamente, ser um ambiente heterogêneo para cada tipo de tumor. E, pensando num exemplo, eu trouxe o carcinoma de tireoide pouco diferenciado, onde uma alta densidade de macrófagos associados ao tumor tem um fenótipo mais agressivo. Em contrapartida, o carcinoma de tireoide bem diferenciado, quando tem alta densidade de macrófagos, ele tem uma resposta mais antitumoral. O carcinoma medular de tireoide ele possui um baixo número de variantes patogênicas e eventos genéticos que impulsionam a tumorgênese. Consequentemente, a carga mutacional dele é baixa quando a gente compara a outros tipos de tumor. O número de antígenos associados ao tumor também é reduzido. Isso torna o tumor menos visível ao sistema imune, impactando o perfil de células imunes recrutadas para esse meio, e o que torna a resposta antitumoral menos eficaz ou menos vigorosa. A variante do driver RET pode alterar a expressão de genes que codificam citocinas e quimiocinas envolvidas no recrutamento e estimulação das células T para o microambiente tumoral. Além disso, o recrutamento de células imunossupressoras pode tornar as células T disfuncionais. Essa primeira imagem que eu trouxe mostra a proporção de células imunes e não imunes no carcinoma medular de tireoide comparado a outros cânceres, seja no carcinoma papilar de tireoide ou outros cânceres de tireoide. Além disso, tem câncer hepático e gástrico, por exemplo. A gente consegue ver que ele tem uma proporção de células não imunes muito maior do que as células imunes, principalmente comparado aos outros cânceres.
Nesse gráfico, a gente vê um score imunológico, uma pontuação imunológica, onde o carcinoma medular de tireoide comparado ao papilar tem uma pontuação menor, né, mostrando realmente que ele é menos imunogênico. Esse aqui são os pacientes do próprio estudo e aqui são pacientes de um banco de dados. Aqui a gente vê a distribuição dessas células no microambiente tumoral, onde o carcinoma medular de tireoide tem muito mais células parafoliculares e endoteliais, quando comparado a outros. Aqui já é a expressão do CD45, que é um antígeno comum de leucócitos, onde o microambiente do carcinoma medular de tireoide expressou menos CD45 do que o carcinoma papilar, por exemplo. Como eu acabei de comentar, as células T são menos recrutadas e podem estar disfuncionais no microambiente do carcinoma medular de tireoide. E um estudo recente publicado na Nature associou essas células exauridas com células dendríticas disfuncionais. As células dendríticas são as principais apresentadoras de antígenos para as células T, e o estudo verificou que as células dendríticas infiltrantes de tumor no carcinoma medular de tireoide têm uma diferenciação prejudicada. Consequentemente, eles têm uma coestimulação prejudicada e que acaba induzindo células TCD8 com resposta imune atenuada, voltando isso para células T disfuncionais. Ainda falando de células T, mas sobre outra perspectiva, elas podem não só estar disfuncionais, mas também podem estar inativadas. Isso através da via PD1, PDL1. PDL1 é uma molécula importante para diversos tipos de tumor, como melanoma, câncer de próstata e de mama, pois PDL1 é capaz de inibir as células T quando se liga, né, ao receptor PD1. Isso contribui para o escape imunológico das células tumorais, já que essa célula ficou inativada. No carcinoma medular de tireoide, a expressão de PDL1 e o prognóstico não estão muito bem definidos, já que a expressão varia de nenhuma até 35,4%. Isso revela que talvez a via PD1, PDL1 não seja o principal meio de escape e uma terapia, uma imunoterapia voltada para a inibição de PDL1 não seja a mais eficaz, até porque seria muito difícil prever quais pacientes responderiam ao tratamento anti-PDL1. Por outro lado, a gente tem a molécula de CD276, ou B7H3, que também é capaz de inibir os linfócitos T e auxiliar no escape imunológico. Os estudos mostram que ela é superexpressa em diversos tipos de tumor e associada a um prognóstico ruim, e até o momento a literatura mostrou que essa molécula é expressa no carcinoma medular de tireoide e, né, teve uma significância com P menor que 0,0001 de alta expressão nas células tumorais quando comparada com células tiroidianas normais. Porém, ainda é preciso mais estudos na relacionamento dessa molécula com o carcinoma medular de tireoide e principalmente com o prognóstico. CD155, ou receptor de polivírus humano, é uma glicoproteína transmembrana, indetectável ou expressa em níveis muito baixos em tecidos normais. Já em tecidos tumorais, ela é altamente expressa na maioria deles. Essa alta expressão de CD155 nas células tumorais já foi associada a prognósticos ruins para os pacientes, pois ela promove a progressão do tumor além de metástase. As células tumorais com CD155 interagem com o receptor presente em células TCD4, TCD8 e natural killer, regulando as funções das células imunes no microambiente tumoral. Essa glicoproteína também regula o contato célula-célula e migração celular por meio da interação com os antígenos, como
a integrina, a leptina 3, PDGFR, VEGFR2. Além disso, foi demonstrado que citocinas como o interferon gama e interleucina 1-alfa regulam CD155 em células endoteliais vasculares humanas, que tem o potencial de atenuar a atividade das células TCD8, o que nos torna a enfatizar os linfócitos T disfuncionais. No carcinoma medular de tireoide, um estudo avaliou a expressão dessa glicoproteína, mostrando que ela foi altamente expressa. E aqui em cima a gente vê que eles também confirmaram que CDL1 foi pouco expressa. A expressão de VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular, é positivamente regulada na maioria dos tumores, já que ele estimula a proliferação, migração e sobrevivência das células endoteliais. Tem poucos estudos ou dados que falam sobre esse fator e o carcinoma medular tireoide, mas algum deles já demonstrou que há expressão significativa desse fator no carcinoma medular. Em contrapartida, um desses estudos analisou e mostrou a expressão sérica de VEGF, identificando que os níveis séricos de VEGF em pacientes com carcinoma medular tireoide não têm diferença significativa com os pacientes saudáveis, além de mostrar que não houve correlação com a extensão da doença. Isso deixa dúvidas sobre as implicações desse fator no prognóstico do tumor, até porque in vitro um estudo demonstrou que o fator VEGF não influenciou no crescimento das células no carcinoma medular. Sendo assim, a gente precisa de mais estudos que correlacionem esse fator presente em pacientes com carcinoma medular tireoide, em pacientes saudáveis e ainda correlacionem com o prognóstico. Ainda pensando na vascularização do tumor, a invasão de vasos sanguíneos e linfáticos são marcadores bem reconhecidos na literatura de agressividade tumoral, já que essas vias são as principais que levam à metástase. Mas o carcinoma de tireoide, no geral, eles são desprovidos de vasos linfáticos intratumorais. Quando são presentes, esses vasos são pequenos e irregulares. Assim, os estudos, quando vão analisar os vasos linfáticos, eles usam o D240, que é um marcador de células endoteliais linfáticas. E esse estudo aqui que eu trouxe, esse gráfico, ele mostrou exatamente o que eu acabei de falar, que o carcinoma papilar tireoide, o folicular e o medular apresentam poucos vasos linfáticos intratumorais, em contrapartida os tecidos adjacentes, seja um peritumoral ou até o normal, tem muito mais vasos linfáticos. Principalmente o normal, como a gente vê aqui no carcinoma medular tireoide. O que isso deixa de mensagem para gente? Mostra que a disseminação, a metástase no carcinoma medular tireoide está muito mais associada à capacidade das células tumorais de invadirem os vasos linfáticos dos tecidos adjacentes do que necessariamente pela invasão de vasos linfáticos intratumorais. Quero recapitular com vocês tudo o que eu disse a respeito da resposta imune, do microambiente do carcinoma medular tireoide, porque foi bastante coisa. Então, a gente falou que o tumor ele tem baixa filtração celular, sendo pouco imunogênico, já que ele recruta muito mais células não imunes do que células imunes, quando comparado ao carcinoma papilar tireoide ou até outros cânceres. Ele tem um baixo número de antígenos associados ao tumor, isso torna o câncer menos visível ao sistema imune, gerando uma resposta imune menos efetiva ou menos vigorosa. As células T, elas são menos recrutadas, mas elas também podem estar exauridas ou inativadas quando presentes no meio. Isso se deve a diversos mecanismos, seja por células dendríticas disfuncionais, que acabam por coestimular de forma prejudicada esses linfócitos T. Pode ser pela alteração no gene RET, que é responsável por
influenciar na diferenciação, migração e progressão do ciclo celular. A gente viu que a via PD1, PDL1 não é a mais significativa para a inativação dos linfócitos T, pelos girando nesses CAPs do sistema imunológico. Por outro lado, a gente falou do CD276, que pode ser uma via alternativa para a inativação do linfócito T e criação de imunoterapias futuras. Também falamos do CD155, ele interage com os receptores presentes nas células TCD4, TCD8 e natural killer, que regula as funções das células imunes no microambiente, então tornando a deixar esses linfócitos T exauridos. Também falamos que no carcinoma medular tireoide há expressão de VEGF, porém, qual a relação dele com o prognóstico do carcinoma medular tireoide, né, nos pacientes? Isso afeta diretamente o prognóstico ou não? A gente não sabe. Então, precisa de mais estudos que relacionem esse fator, né, nos pacientes com carcinoma medular tireoide e em pacientes saudáveis, fazendo, né, essa correlação com o prognóstico. Também falamos da metástase e o que a gente aprendeu a respeito, né, o que tem nos estudos atuais. Que a disseminação linfática do tumor é muito provavelmente dependente da capacidade das células tumorais de invadir os vasos que têm no tecido adjacente do que necessariamente pelos vasos linfáticos intratumorais, já que eles são muito pequenos e irregulares. Essas são algumas das referências usadas para criar a aula. Eu espero que vocês tenham gostado dela e tenham aprendido bastante. Sinto muito por não esclarecer todas as dúvidas e falar, olha, a resposta imune do carcinoma medular tireoide é assim, assim, assado. Infelizmente, a literatura não deixou esse câncer bem estabelecido como carcinoma papilar, que já é estudado há muito mais tempo. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a presença de todos e até a próxima.